Olá pessoal, aqui é o Álvaro Hernandes, criador do canal Seja Mais Rico. Hoje continuamos o curso Prêmio de Educação Financeira e de Investimentos Globais. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos e marque o sininho para ser avisado das novas aulas. Módulo 5, Investimento no Exterior. Motivos para investir no exterior: investir através do Brasil por BDR, investir através das corretoras americanas, corretora Aveno e corretora Passfolio, corretora Interactive Brokers. Chegou o momento de se tornar um investidor global. Os investidores brasileiros que viram o real se desvalorizarem frente ao dólar, e agora há uma oportunidade muito mais próxima e simples. Afinal, por que investir no exterior? Essa é uma pergunta fundamental a qualquer pessoa que decida proteger o seu patrimônio em uma economia mais forte. Eu vejo como razão de aportar dinheiro no exterior ao me basear nas vantagens comparativas entre as opções de ativos que existem no mercado americano e aquilo que não encontramos aqui no Brasil. E também vejo interesse pelo investimento em dólar devido à desvalorização que o real tem em relação ao dólar. Felizmente, hoje em dia já é possível investir no exterior morando no Brasil. Assim, você pode ter seu patrimônio em dólar, minimizando a sua exposição a alguns riscos da economia brasileira. O mercado americano tem tamanho, diversidade, estabilidade e moeda forte. O entendimento dessas 4 vantagens atrai não somente os brasileiros, mas também os demais investidores do mundo. O mercado americano é o maior do planeta, por uma larga escala. Estamos falando de uma capitalização aplicada de mais de 30 trilhões, 5 vezes maior que o segundo colocado, o chinês, e 33 vezes maior do que o brasileiro. Nos Estados Unidos, 55% da população adulta investe na bolsa, o que equivale a cerca de 50 milhões de investidores de pessoa física. No Brasil, apenas 0,93% da população opera no mercado. Entre as 2 maiores bolsas de valores no mundo, Nasdaq e a de Nova York, existe uma enorme variedade de ativos, entre ETFs, REITs, ADRs, ações, títulos públicos e privados. Todo o país convive com o risco soberano, que é a probabilidade de falência econômica institucional de uma nação. No Brasil, o dito risco Brasil é consideravelmente alto, uma vez que o ambiente de negócios é hostil à entrada de novas empresas e há um histórico de tensão e turbulência política. Nos Estados Unidos, apesar de toda a comoção social, institucional e política, existe uma configuração mais virtuosa para acolher o capital estrangeiro, fazendo com que essa economia seja vista comparativamente com uma maior solidez do que a brasileira. Vale destacar que os Estados Unidos apresentam um histórico mais eficiente no controle inflacionário, o que continua a ser tanto um fantasma como um desafio à economia brasileira. O dólar segue sendo a principal moeda mundial. Se vai haver mudança ou não é outra história. A realidade é que a economia mundial segue fortemente dependente da moeda americana. No fim, a maior solidez do dólar também é um argumento que pode justificar o seu investimento nos Estados Unidos, pois esse país parece estar mais preparado para uma recuperação econômica do que o Brasil. O indicativo disso é comparar o desempenho das 2 moedas nos primeiros 8 meses de 2020. Um dólar custava R$ 4,02 em 30 de dezembro de 2019. Em 28 de agosto de 2020, o mesmo dólar custava R$ 5,39, uma valorização superior a 30% em menos de um ano. Vou citar 5 motivos para buscar o mercado internacional. Primeiro motivo: diversificação da carteira. Provavelmente você já sabe que quanto mais diversificada é uma carteira de investimentos, menores são seus riscos e maior é a estabilidade dos seus retornos. Então, ao investir no exterior, a diversificação fica ainda maior. Isso acontece porque temos acesso não só a outros produtos, mas também a uma economia totalmente diferente da nossa, e que se tornou o centro econômico mundial. Pode um dia mudar? Sim, mas um pouco improvável. E mesmo que mude, não ocorrerá do dia para a noite. O segundo motivo é a diversificação geográfica. Assim como a diversificação é benéfica para a carteira, a diversificação geográfica dos investimentos também traz segurança. Imagine, por exemplo, que 100% dos seus ativos estejam no Brasil. O que aconteceria se o Estado entrasse em falência?
mudasse de regime político, começasse uma guerra ou fosse cometido por uma pesada crise. Apesar de tais situações parecerem improváveis, pode ocorrer e é melhor estar preparado para elas do que sofrer o impacto das mudanças pelas quais o país passa, ainda mais considerando o cenário político atual. Essa parte sempre vai ser atual, pois o Brasil é manipulado por forças internas que visam manter um Estado grande e com fome de crescer ainda mais. Um dia vai ser diferente? Não conte com algo que não poderá mudar. Lembre-se, você não precisa depender do Estado, é o Estado que depende de você. Ao investir globalmente, a proteção é muito maior. E se utilizar um investimento passivo e neutro, não tem a preocupação de escolher qual o melhor país, qual a melhor empresa, qual o melhor ativo. Esse é o objetivo que o investidor inteligente procura, a paz e a calma de obter apenas o aumento do seu patrimônio. Pois, pelo mercado americano, você pode investir em todos os países do mundo. Terceiro motivo, segurança quanto à estabilidade política. Se você tem acompanhado as oscilações da B3, a Bolsa de Valores brasileira, nos últimos dias, deve ter percebido o impacto que a política gera nos investimentos do país e como não podemos controlar as decisões tomadas pelo Estado. O mais seguro a ser feito é espalhar recursos ao redor do mundo. Essa estratégia é muito útil para evitar a perda de recursos, tendo países com economias e organizações políticas mais estáveis, como Suíça, Holanda e Estados Unidos. O quarto motivo, potencial do dólar e outras moedas emergentes. Já ouviu dizer que ganhar em dólar é muito melhor? Isso acontece pelo potencial dessa moeda. Ao fazer um investimento no exterior, além de receber a remuneração pela aplicação, sempre existe a possibilidade de ter rendimento extra em função da valorização do dólar no mercado brasileiro. Mas a desvalorização também é possível. Mas, mesmo nesse cenário, quando o dólar se desvaloriza, se estiver diversificado geograficamente, terá de posse ativos de países emergentes, que terão suas moedas valorizadas, neutralizando essa desvalorização. E não se esqueça, tudo no mundo está dolarizado. O petróleo, os insumos agrícolas, a produção de alimentos de forma mundial e as tecnologias. Então, quando nossa moeda desvaloriza, pagamos muito mais caro por isso. E quando a nossa moeda valoriza, temos uma enxurrada de ofertas no mercado interno. Vemos que só perdemos mesmo quando não investimos no exterior. Quinto motivo, maior exposição à economia mundial. Se você pesquisar, provavelmente descobrirá que nenhum investidor internacional aloca todos os seus recursos no mercado brasileiro. Investir em apenas um país é um erro, porque perdemos a exposição que a economia mundial nos possibilita. Ao investir apenas no Brasil, você corre o risco de perder oportunidades que oferecem alta rentabilidade, impulsionadas por mudanças sociais, políticas e tecnológicas ao redor do mundo. Agora que você está convencido sobre a importância de investir no exterior, vamos falar sobre as opções disponíveis no mercado financeiro. Hoje, há duas formas de se investir globalmente. Aqui pelas corretoras brasileiras e outra através de corretoras americanas. A primeira é através da nossa Bolsa de Valores, a B3, com os ativos de BDR, que são chamados Brazilian Depositary Receipts. Isso mesmo, você poderia utilizar sua corretora que compra as ações e fundos imobiliários e investir globalmente. É bom demais para ser verdade. E na realidade, para quem tem medo, pois não fala outro idioma, no caso inglês, parece ser muito difícil. Bom, neste caso, existem as vantagens e desvantagens. Quem vai decidir o que é melhor, mais fácil, seguro e rentável é você. Vamos para as vantagens da BDR. Diversificar a carteira de investimentos com o título, o investidor pode ter ações das principais empresas estrangeiras na carteira de investimento, inclusive de ETFs que replicam índices mundiais específicos. Transações feitas em reais, as transações do BDR são realizadas em reais e podem ser operadas na Bolsa de Valor através de corretoras nacionais. Aplicação sem custos extras. Nos BDRs é possível fazer investimentos sem precisar pagar taxas de transferências internacionais ou operações de câmbio. Isso também já descomplica a forma como deverá fazer sua declaração de imposto de renda. As desvantagens da BDR. Os investidores não se tornam sócios
negócio das empresas, pois é o BDR que adquire ação e não a pessoa física. A grande desvantagem do BDR é que você vai pagar imposto ao ter lucro aqui no Brasil, mas só ocorre ao vender um BDR e tiver lucro. Dessa forma, pagará 15% de tributação. E isso tem que ser feito por você, os cálculos e ainda gerar uma DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais, que deve ser pago até o último dia útil do mês seguinte à venda. Teremos uma aula explicando como gerar de forma prática os documentos de arrecadação do governo e como declarar no imposto de renda. Outras desvantagens são que os dividendos recebidos são retidos em 5% da administração do BDR aqui no Brasil. E não se esqueça, lá fora o governo americano já terá mordido 30% em impostos dos seus dividendos. Outra forma de investir aqui pelo Brasil é através de fundos de investimentos, que nada mais são do que carteiras com vários investimentos reunidos. Esses fundos trazem índices de dentro e fora do país. Em alguns casos, o mercado internacional é priorizado, mas como já citei anteriormente, esses fundos só conseguem ganhar do mercado no curto e médio prazo, quando nem isso, além de terem taxas de administração muito altas, o que inviabiliza qualquer retorno no longo prazo. Então vamos falar de se investir através de corretoras americanas, diretamente nas diversas bolsas de valores norte-americanas. Mas não se preocupe, isso pouco importa para você se tem uma ou 10 bolsas. Gigantes do varejo, como o Walmart e a Amazon, não param de crescer, e a estabilidade da economia e do governo estadunidense permitem certa previsibilidade quanto ao trânsito de capital. Para fazer esse tipo de investimento, é necessário criar uma conta em uma corretora dos Estados Unidos e transferir recursos para lá. Existem diversas. A qual eu uso e considerei mais simples é a Venue, sediada em Miami, estado da Flórida, Estados Unidos, criada por Robert Lee, sócio fundador das corretoras WinTrade e Clear, aqui no Brasil. É uma corretora americana, mas com foco em brasileiros, com idioma e suporte, além de fornecer toda a documentação para a declaração de imposto de renda aqui no Brasil, além de ter corretagem zero. Permite que você opere até 10 corretagens grátis por mês, mas deve se atentar em assinar esse plano, pois o plano padrão é o prêmio, que cobra por horas executadas até $100, custo $1. Horas executadas de $100 e 1 centavo até $1.000, custo de $1,50. Ordens executadas de $1.000 a $2.000, custo de $4,30. Ordens acima de $2.000, custo de $8,60. A execução de ordens realizadas pela mesa de operações, custo de 0,5% do volume operado ou no mínimo de $20 a cada operação. Vantagem que a transferência de valor pode ser feita por Pix e o câmbio é todo registrado pela própria Venue. Muito útil quando for fazer a declaração do imposto de renda. Desvantagem que as taxas costumam ser um pouco maior, mas a comodidade faz a diferença. Você paga o valor da cotação, a Venue, mais o IOF de 0,38%. A cotação é calculada com base no dólar comercial, acrescido de spread, que varia de 1,5% para o próximo dia útil ou até 2,5% para o câmbio instantâneo. Também tem a corretora Passfolio, que é uma fintech de São Francisco que democratiza oportunidade de investimento em todo o mundo. O primeiro produto da Passfolio é uma plataforma que oferece investimentos do mundo todo para pessoas em mais de 170 países. Tem suporte em português, corretagem zero para compras de ações acima de $5. A próxima corretora é a Interactive Brokers. Foi fundada em Nova York, nos Estados Unidos, em 1978, sendo uma das maiores plataformas de negociações online dos Estados Unidos para operações de ações, títulos, fundos, e uma das suas vantagens é você poder comprar em outros mercados através dela, como é o caso dos ETFs irlandeses de acumulação, ou seja, os dividendos recebidos são reaplicados no ETF. Tem suas vantagens de tributação, pois os dividendos recebidos no exterior são tributados em 27,5% aqui no Brasil, sendo obrigados a ser declarados no Carnê-Leão. E com a acumulação dos dividendos dentro do ETF,
Dessa forma, existe a isenção de ganho de capital com a venda dos ativos até o limite de R$ 35.000 mensais. A Irlanda oferece isenção de imposto de renda sobre herança para investidores estrangeiros, mas lembre-se, haverá um imposto de herança aqui no Brasil, que depende de cada estado brasileiro, sendo taxado de 4% a 8% no total dos bens. Desvantagem da corretora: ela não possui suporte para o português. A plataforma e atendimento é em inglês, com outras opções de idiomas, mas ainda não possui versão em português. Por isso exige um conhecimento básico em outro idioma, mas de modo geral a plataforma é intuitiva. Bom, quais as principais vantagens de se investir diretamente no exterior? É ter acesso a todos os ativos da Bolsa Americana, incluindo ações de empresas, estoque, ETF, REITs, fundos imobiliários americanos. Patrimônio em outra moeda, fora do risco Brasil. Ativos com liquidez, sem taxa extra sobre os dividendos, apenas 30% já descontado na corretora. Isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital para vendas de ativos adquiridos no exterior de até R$35.000 por mês. Como já falado, há outras vantagens de se escolher corretores que possuem acesso à compra de outros ETFs de países com vantagens tributárias. A vantagem de ter uma conta em corretoras americanas é a possibilidade de abrir uma conta conjunta, a Joint Tenants Rights of Survivorship, que concede os mesmos direitos para a outra parte da conta conjunta, mesmo com a morte de um dos titulares, ou seja, o titular sobrevivente terá acesso total aos ativos da conta após a morte do outro titular. Todos os titulares têm o poder de conduzir operações de investimento dentro da conta, sem restrições. No módulo de sucessão patrimonial, irei explicar com mais detalhes todas as possibilidades de transmitir seus bens sem pagar tantas taxas e impostos, suas vantagens e desvantagens. Como sempre reforço no aprendizado, as decisões finais serão sempre suas. Acredito que tenha deixado vocês bem informados das duas possibilidades de se investir, tanto por aqui, por corretoras brasileiras, e também por onde eu acho mais vantajoso, as corretoras americanas. Mas como disse, a decisão é sempre de vocês. Preciso pesar os contras e a favor de tomar sua decisão. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre os impostos que incorrem no exterior e como devem ser declarados. Tem aqueles que devem ser feitos quando houver ganho de capital e devem ser pagos no prazo determinado pela Receita Federal. Nos vemos na próxima aula e seja mais rico. Atenção, essas aulas têm caráter exclusivamente educativo.